A Bíblia diz que durante o fim dos tempos virá um homem à terra. E esse homem, ele virá com o objetivo de trazer uma marca, que se chama marca da besta. Mas você sabia, irmãos, que existe uma marca que Deus também criará e ele implantará essa marca na testa dos seus servos. E esses servos serão 144 mil selados. Irmãos, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 ao 4, diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, e clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus. Então essa palavra diz, irmãos, que Deus também terá uma marca que ele implantará nos seus servos. E essas pessoas serão 144 mil selados. A Bíblia conta que essas pessoas, elas vão pregar na terra durante a grande tribulação. Serão 144 mil pessoas das 12 tribos de Israel, que representam os 12 apóstolos de Jesus. Irmãos, e nós vemos que essas pessoas, elas serão de importância no fim dos tempos, porque elas vão pregar a palavra de Deus durante o fim dos tempos. E, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então essa palavra diz, irmãos, que os 144 mil selados, eles terão o selo de Deus e o selo de Jesus, assim como a marca da besta, que vai ser implantada em muitas pessoas. Essa marca será uma marca criada mesmo para fazer com que as pessoas se afastem de Deus e elas não tenham mais contato com Deus. Mas a Bíblia diz que haverão 144 mil selados, que serão selados por Deus. Eles vão pregar aqui na terra durante a grande tribulação. Então, irmãos, nós vemos que esses 144 mil selados são pessoas que vão pregar aqui na terra durante a grande tribulação. E, irmãos, a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, diz assim: E disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então essa palavra fala que Deus, ele irá selar algumas pessoas e ele irá escolher essas pessoas para pregar a sua palavra durante a grande tribulação. E, irmãos, nós vemos que essas pessoas, apesar de parecerem poucas, elas serão pessoas que serão protegidas por Deus. Enquanto estiverem aqui na terra, elas serão protegidas e ninguém vai poder fazer mal contra essas 144 mil selados, porque são pessoas que Deus vai proteger com o seu poder. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim: Depois dessas coisas, não, diz assim, irmãos, diz assim: E ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da coleira de Deus. Saindo, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens que portadores da marca da besta
que adoram a sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então essa palavra fala, irmãos, que Deus ele enviará o seu juízo sobre os homens que aceitaram a marca da besta. Essa marca tem como objetivo identificar que essas pessoas pertencem ao anticristo. E os 144 mil selados virão para pregar a palavra de Deus. Eles virão para anunciar o arrependimento, para anunciar o evangelho de Cristo, para anunciar a palavra de Jesus. Esses servidores serão servidores de Jesus. Jesus vai selar essas pessoas com o seu selo, com o seu nome e o nome de seu Pai. Então aqui nós vemos, irmãos, que as pessoas que são portadoras da marca da besta serão atingidas, mas aqueles que têm o selo de Deus, eles não serão atingidos, porque eles estarão protegidos por Deus, porque Deus escolheu eles. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 14, versículo 4 e 5, diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, para primícias de Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. Então essa palavra diz que essas pessoas que foram escolhidas por Deus, esses 144 mil selados, irmãos, são pessoas que falam a verdade, pessoas que estão aqui na terra. Elas falam a verdade e nenhuma mentira foi encontrada na boca delas. Ou seja, são pessoas que agradaram a Deus durante toda a sua vida, pessoas que têm vivido para agradar a Ele. Então essas pessoas, irmãos, serão escolhidas por Deus por esse motivo. E o selo de Deus significa que essas pessoas, elas serão identificadas, que elas pertencem a Deus, ou seja, elas são pertencentes a Jesus. Ele foi quem enviou elas ao mundo, foi quem selou elas. Então essa marca, esse selo, vai identificar que essas pessoas pertencem a Deus, que essas pessoas estão aqui com uma missão de pregar o evangelho de Jesus. E nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, 13 e 14. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com uma palma das mãos. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes quem se vestem a vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então essa palavra diz, irmãos, que João ele viu uma grande multidão, uma multidão de pessoas que ninguém podia enumerar. Ou seja, e a Bíblia diz que essas pessoas estão vestidas com vestiduras brancas. E esses também são os 144 mil selados. Eles estão no meio dessas pessoas que serão salvas, que serão vestidas de vestiduras brancas, porque eles foram achados dignos disso. E irmãos, nós vemos que esses 144 mil selados realmente são pessoas que foram determinadas e escolhidas por Deus. E elas estão aqui no mundo, mas desde o começo elas já foram escolhidas por Deus. Deus sabe quem são essas pessoas. Elas estão no mundo com o objetivo de pregar a palavra dele. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então essa palavra diz que Deus ele nos selou com seu Espírito, ele nos selou com a sua presença.
E nós, irmãos, com a presença de Deus, nós somos protegidos por Ele, nós somos guardados por Ele. Ele é o nosso advogado diante das acusações, ou seja, quando nós somos acusados, é Deus quem nos defende. Deus, Ele tem sempre o momento certo, irmãos, de agir. E por mais que pareça que Ele fica sempre parado, a verdade é que Deus, Ele zela, Ele continua zelando pela sua palavra. Se alguém for obediente a Ele, Ele defende. Amém? Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer para a sua vida hoje. Nós entendemos que essas pessoas serão pessoas que obedeceram a Deus. Então, você deve se certificar. Você tem obedecido a Deus?